Quem se identifica com essa canção que o Senhor abriu o caminho no deserto? Quem se identifica com essa canção que o Senhor abriu um caminho no deserto? Somos prova viva de que Deus abriu o caminho no deserto. E é interessante que no deserto é o Senhor que prepara o melhor banquete para você e para mim, sabendo que com Ele e por Ele nós temos sempre a saída. Nós estamos começando uma série em nossa igreja e também tem a ver muito com a celebração de nossos 62 anos e como IPI aqui em Dourados e 122 anos como IPI aqui no Brasil. E nós começamos hoje com uma série chamada Uma Igreja Viva. Uma igreja viva que através do tempo, que através das circunstâncias, temos permanecido firmes no Senhor. Uma igreja viva que talvez tem vindo tempestades, tem vindo batalhas, lutas, mas a igreja continua em pé. Uma igreja viva que se forja através da palavra. Uma igreja viva que se forja através de uma visão. Uma igreja viva que se forja através de uma voz que ouve de parte do Senhor. É por isso que nessa noite eu queria compartilhar com você essa série ao começar Uma Igreja Viva. Somos uma igreja viva, amém? Somos uma igreja viva porque estamos aqui. E se você pode perceber a cadeira onde você está, algum dos nossos irmãos orou para que você esteja sentado hoje nessa cadeira. E eu quero nesses breves minutos compartilhar com você essa palavra. Que Deus fale no teu coração. E você também que está pela primeira vez ou está participando conosco através da internet, ainda você não tem se tornado um crente firme na presença do Senhor. Eu quero que você possa ouvir essa palavra em nome de Jesus. Então, começamos dizendo, uma igreja viva cumpre a grande comissão. E eu quero que você possa ler comigo na tela. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, diz, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pai, oramos, porque sabemos que a Tua palavra já tem endereço certo. E com certeza o Senhor trazerá frutos para que Teu nome seja glorificado hoje e para sempre. Amém. Quando Jesus, depois de ter sido crucificado, Ele ressuscita, Ele se encontra e diz para seus discípulos, Ide para Galileia e esperai-me ali. E os discípulos, eles vão para Galileia e esperam, obedecem. E Jesus está ali. E é aí onde Jesus entrega para eles a grande comissão. Entrega para eles a grande tarefa. Aquilo que Ele fez, Ele participa para seus discípulos, para que eles também continuem a fazer aquilo que Ele fez. Então nós vemos 4 verbos aí. O primeiro verbo que nós vemos, indo, fazendo, batizando e ensinando. 4 verbos nesses 2 versículos ali, onde nós podemos ver que uma igreja viva cumpre a grande comissão. E aí onde Jesus diz para eles, o primeiro verbo que nós podemos ver ali, diz ide. Uma igreja viva cumpre a grande comissão indo. Sabe por que você e eu estamos aqui hoje? Pergunta para a pessoa, sabe por que você está hoje aqui? Porque alguém se interessou por você. Porque alguém saiu da sua casa, ou alguém encontrou você no seu trabalho, ou alguém encontrou você no hospital, ou alguém se encontrou com você e diz para você, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz para seus discípulos, indo. Uma igreja viva cumpre a grande comissão indo. Nós vamos nesse mês de julho ter celebrações por nosso aniversário de 62 anos.
E você vai ouvir como começou, de onde saiu e onde nós estamos hoje. Estava fazendo lembrança com minha esposa, quase já 7 anos atrás, entramos aqui nesse lugar. E era tudo terra. Tudo terra. E eu lembro que falei assim, Senhor, se o Senhor abriu essas portas aqui, é porque aqui o Senhor vai fazer com que muitas vidas possam conhecer do Senhor, que muitas vidas possam ser santificadas, que muitas vidas possam ser renovadas, que muitas vidas possam ser salvas para a honra e glória de Teu nome. Lembra aquele dia que nós deixamos lá no Espaço Esperança Antigo, na José Alencar, com a outra rua que está Aymar Torres? Lembra que cada um pegou a sua cadeira simulando, nós vamos embora. É porque Deus estava preparando um novo lugar. Mas não para ficar com minha cadeira sentado, senão preparando um novo lugar para que eu possa também continuar falando o nome do Senhor para outras pessoas. Sempre eu compartilho e falo assim, se o dia de hoje eu não falei para ninguém de Jesus, alguma coisa está acontecendo comigo. Se o dia de hoje, nas 24 horas, ainda que não termina, eu não tive a oportunidade de falar a uma pessoa de Jesus, alguma coisa está acontecendo comigo. E quando Jesus diz para seus discípulos, ide, indo, uma igreja viva, cumpre a grande comissão, indo, nós temos que ter isso no nosso coração, de saber que somos chamados para fora, a falar do amor de Deus para muitas vidas. E se você hoje está aqui e ainda você não recebeu a Jesus como Senhor Salvador da sua vida, pois esse é o momento. E se você ainda não tomou o compromisso de dizer para o Senhor, usa a minha vida, pois nessa noite o Senhor está te chamando e está te dizendo, uma igreja viva cumpre a grande comissão. E essa igreja é você, sou eu. Nós somos responsáveis para continuar levando a mensagem de salvação nas escolas, na faculdade, no presídio, nas aldeias onde Deus colocou aqui em Dourados, justamente participando ali. E glória a Deus. Você parou para pensar onde nós estamos situados? Nós estamos aqui no meio, a aldeia para lá e como eles falam, e os brancos para cá. Nós estamos no meio. E é interessante que Deus diz para você, para mim, ide. Uma igreja viva, ela cumpre a grande comissão indo. Meninos, meninas que precisam da palavra do Senhor. O Senhor não te chamou para você ficar sentado em uma cadeira. O Senhor te chamou para você sacudir essa cadeira e ir e pregar o Evangelho. Mas Jesus não está somente diz para seus discípulos, ide. O segundo verbo que nós vemos ali, ele diz, ide e façam discípulos de todas as nações. Fazer discípulo é fazer o que Jesus fez. Jesus não pegou uma pochila e pegou seus 12 discípulos e disse, vamos à primeira lição, à segunda, terceira, quarta, quinta lição. Tá bom, tá certinho, pronto. Não. Jesus fez relacionamento. Gastou tempo com seus discípulos. Um chorava, outro brigava, outro tinha um caráter tão forte. Mas Jesus, em esse intercâmbio de relacionamento, ele conseguia moldear, tratar com cada um deles. Uma igreja viva cumpre a grande comissão indo, mas também fazendo discípulos. Porque Jesus quer seguidores que amem, que renunciem e digam, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, envia-me a mim. Da maneira como Deus falou para Moisés. E Moisés diz no Êxodo capítulo 3, eis-me aqui. Da maneira como Deus falou com Isaías, no capítulo 6. E Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim.
Da maneira como o apóstolo Paulo, no Atos capítulo 9, ele diz: eis-me aqui, Senhor, que queres que eu faça? Uma igreja viva cumpre a grande comissão, indo nesse ativismo, mas também fazendo discípulo. E é interessante que você que está prestando atenção, está falando dos verbos: ide, fazer. Não é uma opção. Nós temos que fazer discípulos. E se ainda você não fez discipulado, que é relacionamento, eu convido você a experimentar. Procure um pastor, procure um líder, porque uma igreja viva é aquela que cumpre a grande comissão, não tão somente indo, mas fazendo discípulos. E hoje precisamos muito. Muito com grandes coisas, com grandes mentiras que está se levantando hoje. Com muitas ideologias que querem desconstruir a nossa fé, a nossa convicção. Hoje nós estamos batalhando com muito material enganoso. Mas diz a palavra: nenhuma ferramenta forjada contra nós prosperará. O Senhor é sobre a tua vida, mas precisamos fazer discípulos. Se Jesus ensinou, tratou com 12 pessoas e trouxe uma revolução, Ele pode fazer com você grandes coisas também em nome de Jesus. Você vai ver no livro de Atos, a partir do capítulo 1, quando eles recebem a promessa do Espírito Santo, recebereis, em 1:8, né? Atos 1:8, e recebereis poder quando tenha vindo sobre vocês o Espírito Santo, e me sereis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você vai ver que a igreja começa a fazer discípulos. E é interessante que na primeira pregação de Pedro ganha 3.000 pessoas. Na segunda pregação, ele ganha 5.000 pessoas. Os discípulos vão entender que uma igreja viva, ela cumpre a grande comissão, indo e fazendo. Mas em terceiro lugar, ele também tem outro verbo ali, dizendo: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma igreja viva, ela cumpre a sua grande comissão, indo, fazendo e batizando. Por que batizar? Porque batizar é a responsabilidade de comunicar publicamente que eu sou filho de Deus. Ao me batizar, o que vai acontecer? Sábado, 5 de julho, aqui em nossa igreja, nós vamos receber membros, pessoas que vão ser batizadas, profissão de fé. Você vai ver. Eles aqui são batizados e publicamente estão dizendo: eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus. E publicamente eu posso falar para meus familiares, para todo mundo, que eu sou de Jesus. Uma igreja viva, ele cumpre a grande comissão, não tão somente indo, mas também fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é uma declaração pública de fé e obediência. Uma igreja viva celebra vidas transformadas, afirmando a sua fé em Jesus. Uma igreja viva, ela cumpre a grande comissão, indo, fazendo, batizando. E por último, o quarto verbo: ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Uma igreja viva cumpre a sua grande comissão, indo, fazendo, batizando e ensinando. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: meu povo está se perdendo por falta de
Falta allí conhecimento. Ah, pastor, mas como que eu vou aprender? Nós temos a academia bíblica. Nós temos como aprender. A igreja proporciona para você ferramentas para nós aprender da palavra. Se eu faço uma pergunta, quantos livros tem a Bíblia? Oh, obrigado. E se eu pergunto, quantos livros históricos do Antigo Testamento nós temos? Eu acostumo ensinar quando a gente dá um panorama bíblico e a gente fala, eu posso ter na minha mão o Antigo Testamento e eu posso ter na minha mão, na esquerda, o Novo Testamento. E eu faço assim, fala comigo assim, repete comigo, 5, com frio, 5, 12, 5, 12 e 5. Você vai encontrar o quê? Você vai encontrar os 39 livros. Os 5, chamados Pentateucos. Os 12, chamados livros históricos. Os 5, chamados livros poéticos. Os 5, você vai chamar profetas maiores. E os 12, você vai chamar profetas menores. E você fala aqui, e aqui eu tenho quanto? Eu tenho 4, tenho 1, tenho 13, tenho 8 e tenho 1. E se você somar a quantidade, vai dar 27. E você fala assim, nesse dedo aqui, nos 4, eu tenho os evangelhos. Depois eu tenho a igreja, história da igreja. Depois eu tenho os 13 livros do famoso apóstolo Paulo, né? Depois tenho 8, as cartas gerais. E último, o livro de revelação. Não decorou? Depois me pergunta que eu passo para você. É necessário? Sim. Nós precisamos conhecer? Sim. O povo se perde por falta de conhecimento. E muitas vezes se deixa levar. A bênção está lá, corre para lá. A bênção está lá e vai correndo para lá. A Bíblia diz, e não me ensina isso. Deuteronômio capítulo 28, ele diz, acontecerá que se ouvires a voz do Senhor teu Deus e colocares em prática, diz, as bênçãos virão e te alcançarão. Você não precisa correr atrás das bênçãos. Se nessa noite você está fazendo campanha, você não precisa correr atrás do milagre. Você precisa correr atrás do autor dos milagres. Que quando você entra na igreja e você verdadeiramente se constitui um verdadeiro adorador, tem por certeza que a bênção do Senhor virá atrás de você. Deixa-te abençoar, porque assim diz a palavra e está escrito. Por isso nós temos que ensinar, porque hoje, como falei anteriormente, um povo está se perdendo por falta de conhecimento. E o próprio Oséias, no capítulo 6, versículo 3, diz, vamos prosseguir, prossigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Uma igreja viva cumpre a grande comissão, indo, fazendo, batizando e ensinando. E para fechar muito melhor, que não está aqui, e eu queria deixar a cereja do bolo para o último. Sabe o que é o mais lindo? O Senhor diz para você, se você é uma igreja viva e cumpre a grande comissão, indo, fazendo, batizando, ensinando, sabe o que diz o Senhor? Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Eu estarei contigo todos os dias até o fim dos séculos. Uma igreja viva que tem passado 62 anos. O pastor Edson estava fazendo contas e a licenciada Neia eu conheço 32 anos atrás. Eu tinha 26 anos quando conheci Dourados. E como eu vejo através desse tempo, 32 anos, uma fé firme do servo de Deus, com a sua família, servindo ao Senhor. Passou tantas dificuldades, tantas lutas, mas ele, sendo uma igreja viva, continuava indo, continuava fazendo, continuava batizando,
e até o dia de hoje continua ensinando. Sejamos uma igreja viva que cumpre a grande comissão. E se você ainda não faz parte, por favor, não saia desse lugar nessa noite sem receber Jesus no teu coração, para que você seja uma igreja viva e você comece a fazer o que nós estamos fazendo e continuaremos fazendo até os últimos dias da nossa vida. Ficamos em pé, por gentileza. Que você possa ouvir essa canção e essa resposta que deu Moisés, que deu Isaías, que deu o apóstolo Paulo, possa ser uma resposta também em você, dizendo para o Senhor: eis-me aqui, quero ser uma igreja viva, que cumpre a grande comissão que o Senhor me deu. Eu não quero ficar conformado, eu quero ser ativo, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero batizar, ensinar e saber que o Senhor estará comigo todos os dias até o fim dos séculos. Seja assim, Pai. Ouça essa canção em nome de Jesus. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, diz a tua palavra que aquele que bebe da água que o Senhor dá, rios de água viva correrão por seu interior. Somos uma igreja viva, que além das circunstâncias, dos momentos mais difíceis que temos passado nesses 62 anos, o Senhor tem dado força e coragem para que a tua igreja se mantenha em pé. Pai, ajuda-nos, como igreja viva, a cumprir a grande comissão, indo, fazendo, batizando, ensinando, e ter a certeza e a convicção, como diz a tua palavra, que o Senhor estará conosco todos os dias até o fim dos séculos. Mas seja também a tua palavra com aquele que ainda não tomou uma posição, com aquele que ainda está querendo experimentar teu amor. Se sobre ele, Pai, que em todo tempo ele possa saber que o Senhor é fiel, que o Senhor perdoa, que o Senhor salva, que o Senhor transforma. Não deixa, Pai, que ele possa ir embora para casa do jeito que veio. Que ele possa saber que o Senhor tem propósitos na sua vida. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.